Vamos falar sobre a diferença do adultério na época antiga, né, antes de Cristo, em relação ao povo judeu, e o adultério nos dias atuais. Adulterar na época antiga poderia trazer consequências, né, mais graves, e a gente tem que sempre entender que o relacionamento ao redor de Israel eram relacionamentos sem comprometimento, né? Então, dentro do povo de Israel, começou a ter leis específicas para tratar de uma organização disso, né? Nós vemos até hoje os males que os adultérios podem causar, desde pessoas que perdem a cabeça quando se deparam com essa situação e acabam tirando a vida ali do amante ou da mulher, né? Nós vemos que realmente é um problema que fere a alma de quem é traído. Pessoas que tiram a própria vida, né? Então, a gente tem que entender que a vida, ela trata as questões sentimentais, né? E as questões de respeito que devem ser passados em uma sociedade de pai para filho. Então, uma sociedade desorganizada, ela vai tender a ter esses problemas sociais, né, psicossociais. E o que se tem ali entre o povo de Israel é uma tentativa de estabelecer normas, e existem várias coisas que podem acontecer, né, dentro dessas normas, para que pelo menos a maior parte consiga se consertar e ter um entendimento do que é certo e errado, do que é bom e do que é mal, né? Então foi estabelecido leis, e principalmente para um povo primitivo, né? Hoje em dia, uma mulher separa-se do homem e ela consegue seguir a vida dela. Ela pode ter um emprego, ela pode ter a sua independência, ela pode estudar, né? Ela pode conquistar, ela pode lá na frente ter uma nova vida, uma nova família. Naquela época antiga, a mulher ela era muito dependente do marido, porque ela só sai da sua casa, né? Ela só sai debaixo dos cuidados de seu pai para os cuidados de um outro homem, né? E muitas vezes ela não vai conseguir retornar para sua família caso isso dê errado, porque os seus pais vão morrer, né? E ela não vai ter como se manter sozinha, repudiada, abandonada. Então, alguns critérios, alguns diálogos ali de Jesus, que Jesus está tratando, é exatamente dessas injustiças que começaram a acontecer. E elas ficaram de forma tão natural que os homens passaram a ver aquilo como se fosse nada de demais. Então, quando vai se tratar da questão do repúdio, que é o fato do homem ainda com compromisso de casamento, né, tirou a filha debaixo de um lar, botou debaixo do seu lar, jurou proteger, honrar, né, jurou que aquela pessoa seria a pessoa para o resto de sua vida, ao qual ela iria instituir uma família, e do nada aquela pessoa se interessa por sentimentos humanos, por outra mais bonita e tal, e tal, e tal, e começa uma série de humilhação, porque o que eu vou fazer com essa se eu quero botar outra dentro da minha casa? Né? Aí começa uma série de humilhação, que é totalmente diferente de uma era primitiva de uma era atual. Como eu falei, aquela mulher, ela lançada ao vento, ela sem a carta de divórcio, ela vivia oprimida, porque ela não poderia ter um novo relacionamento, ela não poderia seguir com a sua vida, ela não teria ninguém para poder sustentá-la. Como ela conseguiria o sonho da família? E outra coisa, ela é a parte massacrada dessa história. Não foi ela que tomou as decisões erradas, foi o cônjuge, foi o marido dela que tomou as decisões erradas, né? As decisões que só vão favorecer a eles, numa sociedade machista, numa sociedade onde a mulher não estuda, não tem certos direitos, tem que usar o véu até dentro de casa se houver janela, não pode aparecer sem o véu, não pode olhar para cá, não pode ficar conversando com outra, ou não pode falar com outro homem, uma série de condutas, não pode estudar, né?
uma série de condutas, ou seja, ela está totalmente submissa aos cuidados do seu cônjuge, do seu marido. E sem aquele marido faz o papel de pai dela. Sem aquele marido, ela não tem nada, ela está perdida. Ela não consegue estabelecer uma nova vida, né? Então, você vê que Jesus é colocado no meio desse contexto, né? Levaram esses problemas ao conhecimento de Jesus. Jesus não foi atrás desse problema. Você percebe que levaram ele como sendo um mestre, queriam saber dele talvez alguma justificativa para que eles continuassem errando. Talvez alguma justificativa para que alguém que batesse nas costas dele, desse tapinha e falasse assim, não, vocês estão certos. É assim que muitos cristãos fazem quando tentam achar respostas para aquilo que eles querem praticar dentro das Escrituras. E aí, nos últimos dias, já está de sobreaviso isso, que muitas pessoas vão pregar nessa linha de teologia, de ensinar coisas que não convêm, mas que vão ser tão convincentes que alguns doidos vão entrar nessa daí e vão estar pecando, vivendo em pecado, acreditando que estão bem. Só que na era do Novo Testamento tem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a coisa desanda. Você vê que todo o ensinamento bíblico, ele mostra um caminho de perfeição. Ele não é um ensinamento para você sair do mundo apontando o dedo na cara das pessoas, não. Até porque o livro cristão é para o cristão. É para aquele que quer seguir o caminho. Quem não quer seguir o caminho, a escolha é essa. Siga o seu caminho errado. Porque lá em Apocalipse diz, lá no finalzinho, aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que quer cometer injustiça, continue cometendo injustiça. Mas o que é justo, continue justo. Continue praticando a justiça. Então a Bíblia, ela nunca foi um livro assim de oprimir. Vocês têm que ser dessa forma. O livro é para quem quer um dia estar naquela nova cidade, Nova Jerusalém, né? Para quem quer entrar pelas portas ali, quem quer participar dessas promessas do reino. Não é um livro de ameaça, se vocês não fizerem, vocês vão para o inferno. Mas, de fato, existem as condenações também. De fato, as decisões erradas vão levar à condenação, né? Você pode ver que lá no julgamento, a morte e o inferno foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Quando foi julgado os mortos e o harém, o inferno, quando deu os seus mortos, os que não estão no livro da vida foram lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Ou seja, todo aquele discurso de que Jesus não está falando de inferno, Jesus não está tratando isso. Qual o discurso que você tem para a mensagem do lago de fogo e enxofre? Porque ali é o fim de todas as coisas. Ali, até os que foram condenados, tiveram uma primeira condenação, vão passar pela segunda condenação eterna. Você percebe que a mesma coisa acontece com o Império das Trevas. O mal, ele já tem uma condenação estabelecida atualmente. O diabo e seus anjos caídos sempre tiveram uma condenação aparente. Tanto que quando vai ser narrado que o espírito anda por lugares áridos, ele não encontra repouso. Quando ele sai do homem, ele não acha um repouso. Quando eles estavam, os diálogos lá com Jesus, clamavam, não nos mande para fora daquele homem, se nos manda embora, manda-nos para aqueles porcos. Você percebe o clamor deles, porque fora de um corpo ao qual eles possivelmente podem sentir algum prazer, e era preferível para eles estar dentro de porcos do que ficarem sem um lugar para habitar, eles andam por lugares áridos e não acham repouso, né? Aí eles determinam, voltarei para a minha casa, e quando eles voltam, trazem 7 espíritos piores, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu não preciso ficar debatendo com as pessoas que não confiam nisso, não acreditam nisso. Por quê? Porque se elas não acreditam, é porque elas não receberam o Espírito Santo. A Bíblia fala que o mundo não entende as coisas espirituais. Então não adianta eu ficar debatendo com pessoas que não vão compreender isso. É tipo um chuveiro molhado, você vai perder seu tempo. Quem aceita as coisas espirituais, se você pregar isso, a maioria dos cristãos verdadeiros vão aceitar esse ensinamento. Por quê? Porque tem o Espírito Santo que convenceu o coração, Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então,
você vai discutindo com pessoas, as pessoas vão para a área do intelecto, entendem as escrituras, mas começam a rejeitar valores espirituais. Quando você fala que aquela mulher encurvada de Lucas 13:10 tinha um espírito de enfermidade, ou quando você fala que tinha um demônio ali, que tinha uma pessoa que tinha uma legião de demônio, eles começam a falar que ali é legião romana, ali não é demônio. Quer dizer, essa negação mostra que eles não receberam o Espírito Santo. Essa negação ao qual todo o restante da igreja não nega, demonstra a diferença entre quem está na luz e quem está nas trevas. Em Colossenses 1:13, quem foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho, e quem não foi. Quem foi selado pelo Espírito Santo e quem não foi. Efésios 2:3. Então, você percebe que não adianta você debater com essas pessoas que elas não vão entender valores espirituais. E com o tempo tem gente que fala assim, eu era enganado, agora encontrei a verdade. Não tem como essas verdades espirituais mudarem com o tempo. Elas são verdades permanentes. O entendimento que eu tenho hoje sobre isso não vai mudar daqui a 10, 20 anos. Já tem 20 anos que não mudou. Daqui a 50 anos o entendimento vai ser esse. Se não for esse, eu que estou errado. Por isso que Paulo fala, se eu pregar um outro evangelho diferente, se eu, ou até um anjo, ou se até eu, considere maldito. Porque ele tinha plena convicção de que o evangelho que ele estava vendo presentemente era o verdadeiro evangelho. Então ele sabia que se ele poderia mudar, as forças espirituais enganadoras poderiam tentar mudar aquele evangelho. Mas se isso acontecer, pode considerar maldito. Ou seja, considere a mim mesmo maldito se eu estiver pregando outro evangelho diferente que eu já anunciei. É claramente isso que ele está dizendo para a gente. Ou a gente segue as recomendações. Olha que ele está se colocando como alguém que pode no futuro, se vier errar, não acreditem em mim. Acreditem no que eu preguei lá atrás. Isso é uma coisa, porque é tipo você não saber qual é o seu futuro, se você vai se manter naquilo, mas que você sabe que o que você prega hoje é absolutamente a verdade. O homem é passivo de mudança, o evangelho não é. Ele é eterno.